Boa noite a todos, grata pela presença, bom ter tantos participantes conosco hoje. Meu nome é Melanie Guerra, eu faço parte da direção da Faculdade Rudolf Steiner e é um prazer tê-los aqui. Nós estamos fazendo alguns webinars todas as terças-feiras, neste mesmo horário, às 19 horas, e a ideia da Faculdade Rudolf Steiner justamente trazer assuntos relativos à educação próprios para esse desenvolvimento do profissional da educação e também para interessados em geral. Hoje, o nosso tema é as obras básicas de Rudolf Steiner, com o professor Marcelo Rito. E nós entendemos que essas obras básicas são muito importantes para o desenvolvimento do pedagogo, são importantes para os nossos cursos e para os futuros professores. Temos privilegiado esse assunto na faculdade, tanto nos cursos de graduação, como nos cursos de pós-graduação. O professor Marcelo Rito é um professor já bastante experiente neste assunto. Nós temos um grupo de estudos de docentes que trabalha justamente as obras básicas, se envolve com esse assunto, se interessa por isso e quer aplicar isso mais e mais na faculdade. E também o professor Marcelo Rito lidera um grupo de estudo com alunos, onde ele trata este assunto das obras básicas. Então, esperamos que vocês gostem, esperamos que vocês possam voltar, estar conosco. E agora, naturalmente, eu quero passar a palavra para o Marcelo Rito, para que ele possa começar a sua explanação. Temos basicamente 1 hora de trabalho, mas o professor Rito vai explicar como ele quer dividir esse seu tempo. Então, uma boa noite e aproveitem bastante este momento. Muito obrigada. Boa noite a todos. Conforme a professora Melanie me apresentou, sou Marcelo Rito, professor e coordenador da Faculdade Rudolf Steiner, e inicio esses trabalhos dando alguns recadinhos para vocês, para que a gente consiga ter uma sistemática bastante fluida. Vocês podem encaminhar a qualquer momento perguntas, né, o tempo todo, e a professora Melanie, ela vai selecionar essas perguntas, né, conforme elas estiverem em assuntos parecidos, né, conforme elas tiverem pertinência com a apresentação, né, porque, evidentemente, seria impossível responder a todas, né, e ao final, né, então, aí eu leio as perguntas selecionadas pela professora Melanie e apresento a vocês, né, as respostas. As respostas ou as conversas, na verdade, né. Antes de me apresentar mais detidamente, eu gostaria de dizer a vocês também o quão é emocionante para mim estar aqui diante de vocês nesse momento, né. As pessoas que participam desse ambiente, né, da Faculdade Rudolf Steiner, da Antroposofia, da Pedagogia Waldorf, etc., eu acho que vão compartilhar desse sentimento comigo. Falar sobre essas coisas, né, tratar desses assuntos no campo educacional, no campo filosófico, no meu campo, que é o campo da história, etc., é algo que é uma espécie de devolução, né, daquilo que a gente recebe, né, de todo esse ambiente. Nós produzimos isso e nós mesmos temos gratidão com o efeito que isso causa sobre nós, né? Então, eu começo a me apresentar e aí vocês vão entender também o motivo dessa minha até emoção e responsabilidade. Eu sou professor de História, né, desde 1992, né, bacharel pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, né, da USP, e desde 92, então, eu milito na educação básica como professor de História. Só que desde 94, eu como pai Waldorf, eu conheço, né, essa pedagogia. Dizer pai Waldorf para quem é de fora desse ambiente pode até parecer um pouco estranho, né? Mas para quem está no ambiente sabe que isso acaba te trazendo um envolvimento, né, em reuniões de classe, em saber o que em casa tem que acontecer com o filho quando ele volta, né? E esse ambiente, você acaba percebendo que aquilo que
em teoria, né, e intenção acontece, né, quando os professores contam para você o que vai acontecer com o seu filho durante aquele período, né, quando eles voltam para casa, que vocês percebem o valor de tudo isso. Então, estamos falando de um campo, né, de um campo de estudos, de um campo filosófico, né, mas que também é um campo que tem uma efetividade prática absolutamente visível, né. Eu não falo a respeito do campo da agricultura, nem da medicina, nem da farmácia, etc. e tal, que todos nós sabemos que são campos, né, da antroposofia, mas eu falo do meu campo, que é o campo da pedagogia, né? Então, como professor de história, em 2004, eu entrei no curso de formação de professores Waldorf, né, o antigo seminário, que hoje é o nosso setor de pós-graduação da Faculdade Rudolf Steiner. E em 2006 eu ingressei no mestrado, né, da Faculdade de Educação da USP. Em 2009 eu concluí o mestrado, em 2015 eu concluí o doutorado, né. Ao final, ou durante as perguntas, eu posso até conversar um pouquinho sobre como que a minha pesquisa de mestrado e doutorado conversaram com todo essas ideias que eu vou compartilhar com vocês um pouquinho hoje. Nessa condição, né, em 2015 foi o ano do meu doutorado e também é o ano em que se formou o que a gente conversa na faculdade do nosso grupo de terça, né? Eram alguns professores, né, e eu fui agraciado de estar entre eles, né? Era um grupo de professores que se reuniam regularmente todas as terças-feiras para pensar o que seria aquilo que em 2018 se formou como Faculdade Rudolf Steiner, né? Estamos então no nosso terceiro ano de operação, né? Já temos 3 classes se formando, né? A mais antiga no 5º semestre, né? A mais nova no 1º. E eu sou, além de coordenador, professor e tutor também do 3º semestre dessa faculdade, né? Essa minha experiência profissional e acadêmica, ela também se cruza com a escola Waldorf Rudolf Steiner, quando em 2011, né, eu aceitei o cargo, né, fui contratado como professor de História do Ensino Médio e também levei uma turma de tutoria. De tudo isso, né, eu gostaria de dizer para vocês o motivo de eu estar aqui. A professora Melanie já introduziu isso, né, ela já disse. O que acontece é que, a partir de 2016, eu e a professora Florença Guglielmo resolvemos abrir um grupo de estudos, né? No início eram só nós dois, e agora a professora Melanie já disse, né? Existem grupos de estudos com professores, grupos de estudos com alunos. Na verdade, o grupo de estudos com os professores é um deles, né? Eu tenho 3 grupos de estudos, né? Com alunos, ex-alunos, alunos da pós, filósofos, né? Pessoas que vêm, né, da faculdade, fora da faculdade, com interesse no seguinte: o que é esse grupo de estudos, né? O que são esses grupos de estudos? A ideia minha e da professora Florência foi fazer uma leitura cronológica da primeira até a última obra, vou explicar com calma, da primeira até a última obra de Rudolf Steiner, né? A administração do espólio, né, de Rudolf Steiner, situada em Dorna, na Suíça, ela criou as obras, né, ela compilou as obras completas de Steiner, né, em alemão GA, né, e o GA, existem 530 e tantos GAs, né, mas o GA 1 até o GA 28 são livros, né, que o Steiner participou, obviamente, né, da edição, da correção, da revisão, etc. e tal. Então, a nossa ideia é percorrer essas 28 obras, né? No grupo de professores, nós já estamos na 8ª, né? Há grupos que estão na 1ª, né? A obra científica de Goethe, outro grupo na 2ª, e um ainda já adentrando, já passando da primeira fase, né? Da filosofia da liberdade, o GA4. E aí a partir da conversa nesses grupos de estudos, né, que eu me senti capaz, né, de aceitar esse convite. A minha leitura do Steiner, ela é uma leitura bastante pulverizada ao longo da minha formação, né, mas encontrou, a partir desse momento, né, uma certa sistematização, e a ideia seria essa, bom,
como que, ao longo da sua produção filosófica, o Steiner vai, então, constituindo, né, os argumentos e os conceitos e as ligações de sentido que vão, depois, né, ao longo da sua vida toda, influenciar toda a sua obra prática e filosófica. Essa apresentação de hoje, né, ela é para falar a respeito das 4 primeiras obras do Steiner, do GA1 até o GA4. Né? Então, eu vou apresentar brevemente, no geral, essas 4 obras, e depois eu vou tentar dividi-las em 2 partes, né? De 2 a 2, e eu vou explicar o motivo disso. Bom, o GA1, né, ele ganhou o nome em português de A Obra Científica de Goethe. Né? Esse GA1, ele é uma obra que a sua produção ela se iniciou em 1883, né? Então Steiner com 22 anos, em 1883, e ela é uma compilação dos comentários que Steiner fez, né, aos escritos de Goethe para uma grande coletânea da literatura nacional alemã, né? O nome dessa grande coleção chama-se Literatura Nacional Alemã, cujo verbete Goethe, né, obviamente, né, o suprassumo dele eram os escritos literários, né, poéticos, etc. Só que o Goethe, ao longo da vida toda dele, escreveu textos científicos. Né? Então, Steiner foi convidado, né, por indicação do seu professor Scheuer, foi convidado, então, para participar dessa compilação desses escritos científicos. Então, a partir das introduções desses escritos, né, o Steiner foi, então, produzindo algo, né, que ele próprio, Steiner, chama de a cosmovisão de Goethe. Né? O termo cosmovisão em alemão tem uma definição um pouco diferente da que é em português. No entanto, fica bem claro, né, ao longo da obra científica de Goethe, o encantamento que o Steiner vai tendo, né, com aquele autor, que era um grande nome da cultura alemã, da cultura europeia, né, só que não tinha tido o mesmo estatuto, né, da sua produção científica que a produção literária. Então, esse GA1, então, as obras científicas de Goethe. Apesar dele ter sido um livro que se inicia a produção em 1883, né, textos dentro da obra científica de Goethe percorrem a vida do autor Rudolf Steiner. Né? Bom, o segundo livro, né, em 1886, Steiner publica, então, o que foi traduzido como o método cognitivo de Goethe. Né? Eu confesso que eu gosto muito mais da publicação, do título da publicação anterior a essa, né? Linhas Básicas para uma Teoria do Conhecimento na Cosmovisão de Goethe. Né? Mas a atual versão, né, essa que o grupo de estudos está compartilhando, de 2004, né, a gente lê, então, o método cognitivo de Goethe, Linhas Básicas para uma Gnoseologia na Cosmovisão Goetheana. Esses 2 livros, hoje eu vou tentar conversar um pouco com vocês sobre isso, eles apresentam isso que encantou o Steiner na visão de mundo de Goethe. Né? E os outros 2, né, o Verdade e Ciência, o GA3, e a obra que insere o Steiner, né, no pensamento filosófico ocidental, né, a filosofia da liberdade, que é o GA4, né, é quando o Steiner se propõe a buscar o que seria, a partir dessa cosmovisão de Goethe, o que seria a produção de uma filosofia da liberdade. Ao longo dos 2 GAs iniciais, né, o Steiner trata desse tema da filosofia da liberdade. Fica bem clara a vontade do Steiner de pensar a filosofia como um discurso, como um caminho, né, para se discorrer a respeito de liberdade. Né? E eu vou tentar conversar com vocês e provar ou discutir com vocês como essas 2 primeiras obras influenciam, né, e estabelecem a base para a qual essa filosofia da liberdade, né, essa ideia de filosofia da liberdade vai ser produzida. Né? Então, Verdade e Ciência
é o texto que o Steiner escreveu para o doutorado dele, né, em 1891, e o GA4, a Filosofia da Liberdade, 1894. Então, tratam-se de 11 anos da vida de Rudolf Steiner, né, em que ele produziu essas 4 obras, e é delas que eu vou tentar falar agora. Bom, tentar começar a falar um pouquinho sobre o que seria, então, essa cosmovisão de Goethe na miragem de Rudolf Steiner, né, e tentar aproximar de qual foi esse encantamento produzido pela obra de Goethe no Steiner. Né. Logo no prefácio do GA1, né, da obra científica de Goethe, na versão brasileira, foi colocada a autobiografia, né, uma página da autobiografia do Steiner, quando ele comenta sobre essa obra. Né? E ele fala do seu professor, Schur, apresentando a ele, né, o Goethe, e ele, eu vou citar entre aspas para vocês virem da onde que eu busquei, né, o início do pensamento a respeito da cosmovisão de Goethe. Steiner fala, né, que o seu professor via na maneira de considerar o mundo desenvolvida pela era cientificista posterior a Goethe, uma queda em relação à altura espiritual em que Goethe se tinha colocado. Isso, para mim, né, compartilhando com os colegas dos grupos de estudos, um parênteses bem breve, tudo que eu falo aqui é resultado dessas discussões, assim, e isso que eu digo não é resultado dessas discussões por um motivo de falsa modéstia ou, como é que fala, reserva intelectual, nada disso. É que, de fato, os assuntos vão pululando ao longo, né, daqueles capítulos que nós compartilhamos semana a semana, etc., né? Alguns são alunos, outros são professores em formação, outros são professores em experiência, outros são historiadores da educação, né? Nós temos historiadores da ciência e assim por diante, né? Nós temos vários tipos diferentes nesses grupos, né? Então, vou fechar o parênteses desses grupos, mas não gostaria, porque é muito interessante o convívio com toda essa gente. Bom, e o que acontece? Essa ideia, né, de que a era cientificista posterior a Goethe, né, tinha vivido uma queda, né, na altura espiritual em que Goethe havia colocado. Né? Tentar pensar do que se trata isso na visão do Steiner. Né? Para tanto, eu gostaria de ficar durante 10 minutinhos falando um pouquinho a respeito desse autor Goethe e de uma obra que não é citada, de uma obra de Goethe, que não é citada em nenhuma desses 4 textos do Steiner. A gente sabe que mais para frente o Steiner vai tratar dessa obra, né? Mas que é a obra, vamos dizer assim, máxima, né, do autor e muito provavelmente uma das principais obras da literatura ocidental, alemã, etc., que é o Fausto. O Fausto de Goethe é a obra da vida dele. Né? Ele começou a produzi-la em 1773, né, e concluiu um ano antes da morte. A publicação da segunda parte do Fausto, o Goethe não viu a publicação, é uma publicação póstuma. Né? E é muito interessante que esse autor, né, que ficou a vida inteira, né, produzindo literatura, daqui a pouco eu vou falar um pouquinho da obra científica dele, mas assim, produzindo literatura, né, participando de cargos públicos de uma maneira absolutamente influente, né? Esse personagem, né, Fausto, para fazer a sua grande obra, né? A tragédia Fausto, ela está inspirada num personagem que diz os estudos fáusticos, né? Isso existe e é absolutamente abundante essa literatura fáustica, né? O Fausto histórico, ele é um personagem que viveu entre 1840 e 1540. 1480 e 1540, né, nesses 60 anos. Né? Numa época em que a alquimia, o hermetismo, né, o autor Paracelso, né, eram a famosa, né, a conhecida filosofia mística, né, do século XIV e do século XV. Esse personagem Fausto, ele era, né, então, nessa mitologia científica desse nascer, né, da ciência europeia, da ciência ocidental,
dessa ciência europeia, dessa ciência ocidental, ele era um personagem que era conhecido como alguém que queria, né, conhecer o mundo, né, conhecer os segredos do mundo e, inclusive, os segredos da magia, porque a perspectiva dele era a possibilidade de produzir a cura para todos os males, né? Algumas vezes absolutamente condenado como charlatão, outras vezes, né, aplaudido como um grande gênio. Foi esse personagem que o que o Goethe então resolveu, né, adotar como aquele que seria, vamos dizer assim, com o qual ele conviveria ao longo da sua vida inteira, produzindo a tão famosa tragédia Fausto, né? Eu queria aqui ler um pedacinho do primeiro momento em que o Fausto aparece em que o Fausto aparece na tragédia, né? Já aconteceu o prólogo no céu, etc e tal, para quem conhece, né? E agora, então, é o Fausto, né, que vai falar suas primeiras palavras. Eu queria ler um pedacinho disso e depois a gente poderia continuar conversando. Ai de mim, noite, num quarto gótico, com abóbadas altas e estreitas, Fausto, agitado, sentado à mesa de estudo. Ai de mim da filosofia, medicina, jurisprudência, e mísero eu da teologia. O estudo fiz com máxima insistência. Pobre, simplório, aqui estou, e sábio como Dante sou. De doutor tenho nome e mestre em artes, e levo 10 anos por estas partes, para cá e lá, aqui e acolá. Os meus discípulos pelo nariz, e vejo, não sabemos nada. Deixa-me a mente amargurada, sei ter mais tino que esses maçadores, mestres, frades, escribas e doutores. Com dúvidas e escrúpulos não me alouco. Não temo o inferno e Satanás tampouco. Mas mata-me o prazer no peito. Não julgo algo saber direito, que leve aos homens uma luz que seja edificante e benfazeja. Nem de ouro e bens sou possuidor, ou de ter real fama e esplendor. Um cão assim não viveria. Por isso, entrego minha magia, a ver se o espiritual império pode entreabrir-me algum mistério, que eu já não deva, oco e sonoro, ensinar a outrem o que ignoro, para que apreenda a que este mundo liga em seu âmago profundo, os germes veja e as vivas bases, e não remexa mais em frases. Bom, então, essa leitura, eu vou tentar mostrar para vocês. Vocês perceberam que eu dei aquela trupicada, né, desnecessária no final, que é, na verdade, exatamente onde eu queria chegar, mas eu queria retomá-la só para a gente conversar um pouquinho e ver se eu consigo dizer para vocês como o encanto do Steiner no Goethe permite que nós conheçamos um pouco, né, dessa ponte, vamos chamar assim, né, que o Steiner faz dessa cosmovisão para uma filosofia da liberdade. O primeiro trecho, né, dessa leitura que eu fiz para vocês, né, termina com a seguinte ideia: os meus discípulos pelo nariz e vejo, não sabemos nada. Ou seja, conheço já a medicina, a jurisprudência, a teologia, né? Já tenho um conteúdo, já tenho um saber científico autorizado, etc. e tal, né? No entanto, aquele sentimento muito próprio, né, do cientista moderno, né, do filósofo moderno, e vejo, não sabemos nada. O segundo trecho termina com os seguintes versos: mas mata-me o prazer no peito, não julgo algo saber direito, que leve aos homens uma luz que seja edificante e benfazeja. Ou seja, além dessa impressão, né, de que tudo que nós temos, tudo que nós sabemos, nós não sabemos nada, né?
Ao mesmo tempo, não sabemos nada e não produzimos bem nenhum a ninguém, né? Esse é o sentimento do cientista ocidental que eu acho que vocês compartilharão comigo a ideia de que, de fato, né, aquela questão da erudição, né, aquela questão do conhecimento que não leva a nada, né? Esse é o sentimento do Fausto na sua primeira fala de Goethe. E termina assim, ó, ao final, no Tropicão. Para que apreenda outro Tropicão, para que apreenda o que a este mundo liga, em seu âmago profundo, os germes veja e as vivas bases. Ou seja, Fausto, né, desesperado, vamos chamar, desesperançado, melhor, desesperançado por imaginar que tudo sabe e nada sabe, né, que tudo que ele sabe, nenhum bem ele pode produzir, ou ele vê a possibilidade de produzir, ele se entrega à magia, se entrega ao espiritual, ao infernal império, para ver se dali ele encontra o âmago profundo. Ou seja, esse é o sonho da alquimia, né, de encontrar a essência do mundo, e a partir da essência do mundo, encontrar a possibilidade de explicar tudo que funciona na natureza, né? Mas o Fausto vai fazer isso fazendo um pacto com Mefistófeles, né? O final dessa história a gente vai ver daqui a pouco, né? Daqui de 10 a 15 minutos. Bom, e a partir dessa ideia, né, que eu tentei mostrar para vocês a respeito desse sentimento, né, dessa dimensão da vida espiritual, né, da altura espiritual produzida pelo cientificismo, né, o Steiner, então, no GA 1 e 2, ele vai começar a dizer o que ele vê no pensamento do Goethe, né, relacionado à ciência, né. Esse cientificismo, né, ele incomoda ao Goethe. Por quê? Porque, assim, esse cientificismo, e agora nós estamos falando, né, do momento kantiano, né, do autor que produz, né, a possibilidade, né, de explicar o mundo a partir da ideia de que não existe nenhuma essencialidade, né, na relação na natureza, né? Então, o cientista deveria, né, produzir conceitos, né, que fossem possíveis de se atrelarem diretamente aos fenômenos observados, né? É disso que o Steiner vê o Goethe se incomodando, é com isso que ele vê. Por quê? Porque o Goethe, ele é um personagem, é uma pessoa, é um estudioso absolutamente encantado com a natureza, né? As Viagens à Itália, por exemplo, é um livro em que o Goethe conta, né, de como ele se maravilha com a riqueza da botânica, da fauna, da flora, etc., que ele encontra, né, nos bosques da Turíngia e assim por diante. E o que acontece? O Goethe ele se incomoda, né, que o pensamento científico daquele tempo ele estava demais influenciado com a ideia de que, por via de uma relação de causa e efeito, era possível explicar todo o funcionamento da natureza toda, né? O Goethe chega a dizer o seguinte: eu consigo concordar, né? O Steiner lendo Goethe, né? É possível a ele concordar que a ciência ela consegue pressupor, né, prever aquilo que vai acontecer no fenômeno. É possível fazer isso. Mas isso é só possível fazer para a natureza inorgânica, né? O famoso exemplo das duas bolas de bilhar em cima de uma mesa. Ou seja, as bolas batem, elas vão para uma direção determinada, para uma direção prevista, né? O conceito se adequaria perfeitamente ao fenômeno. No entanto, o incômodo do Goethe é que isso, né, nesse tempo, estava sendo produzido para toda a explicação da vida inorgânica, da vida orgânica, da vida humana, né? O Goethe vê nisso, né, o que, de fato, né, o mundo científico ocidental vai concordar com ele, o reducionismo absoluto, né? Mas Steiner vê no Goethe a possibilidade de uma proposta, né, que não se
mantenha, né, nessa ideia, né, nesse reducionismo mecanicista da correspondência direta entre o conceito e o fenômeno, tal qual como sugere Kant, né? Sugere a leitura que o Goethe faz que Steiner faz do Goethe fazendo do tempo dele. O que acontece? O Steiner, ele vê o Goethe sugerindo que se você coloca uma borboleta presa por um alfinete numa cortiça, né, esse ser é ainda uma borboleta? Ou seja, os seres vivos, eles têm algo, né, eles possuem algo que, ao olhar de um humano, né, por uma dimensão que não se pode conceituar, né, chega até o humano uma percepção, né, daquilo que seria a vida. A partir daí, né, o Goethe desenvolve, né, metamorfose das plantas, teoria das cores, etc. Ele desenvolve um princípio, né, que ele vai dizer o seguinte: olha, essa ciência, ela abriu mão de procurar, né, isso é frase do Kant, né, a coisa em si, né, que no mundo exista alguma essência possível de se reconhecer, porque o humano está pensando, né, de uma maneira a que o próprio humano está se retirando, né, do fenômeno para poder explicá-lo a partir de um corpo conceitual que já não passa mais pela cognição. Né? O Goethe sugere o seguinte, que se reposicione, né, que o observador, que o cientista, se reposicione diante da vida, né, e permita que o que vem de lá, né, o que vem daquela manifestação, né, modifique de alguma maneira, né, a sua percepção de si, né, e nessa modificação, né, se possa produzir algum tipo de compreensão, né, do que seria então a, né, inteléquia, né, um termo antigo, né, a inteléquia da filosofia antiga, a inteléquia daquele objeto, né, como se fosse possível, numa relação íntima, profunda, entre o observador e o observado, né, se produzir nessa relação cognitiva a expressão da essência do fenômeno. Né? Alguma coisa do tipo, né? Eu olho para uma árvore de maracujá, eu sei que ela é uma árvore diferente, que ela não é uma macieira, né? Mas eu percebo, tanto no maracujá quanto na macieira, né, a plantidade da planta. Né? Será que é possível ver isso nos animais? A animalidade do animal? Será que é possível ver isso no humano? Né? A humanidade do humano? Então, esse é o primeiro abordagem que eu gostaria de conversar com vocês. Né? Essa ideia de que ao pensamento é acessível a essência dos fenômenos, só que essa essência ela não é produzida, ela não está nem no fenômeno e nem no perceptor, né? Nem na percepção. Ela está nesse ato, né, do humano diante da natureza. E aí vem, eu acho que a concepção que, pelo menos a mim, encanta da maneira mais absurda, né? Essa relação que o Goethe sugere da natureza com esse âmbito da percepção humana, que é a seguinte: o Goethe, ele acompanha, né, ele é um leitor de Spinoza, né, e ele está na linha do pensamento de Spinoza. E aí, o que o Spinoza sugere? Né? Que a divindade, né, após produzir o mundo, né, ela se espalhou pela natureza, ela se derramou sobre a natureza. Né? O Goethe continua o raciocínio, né, ainda acompanhando a filosofia do Spinoza, mas continua o raciocínio tentando justificar essa possibilidade de produzir a essência nessa relação cognitiva do observador com o observado, né, sugerindo a seguinte ideia: olha, quando então a natureza, né, se apresenta no seu desenvolvimento, nas suas cores, nas suas formas, né, os animais na sua infinita variedade, né, o Goethe ele é um leitor ávido do Linneu, coisa que a gente se surpreende um pouco, né? Assim, na sua infinita variedade, etc., quando a natureza ela se expressa na sua exuberância, né, ela atiça, né, no humano, né, o pensamento. Né?
E esse atiçar do pensamento, né, faz com que ele busque, né, nessa relação, né, a possibilidade de encontrar a essência. Portanto, o conhecimento, para Goethe, né, é aquela dimensão criativa análoga ou semelhante, né, ou igual, né, àquela potência, né, produtora da divindade. Né? Então, de alguma maneira, né, estamos nos aproximando à altura espiritual do Goethe, né, de alguma maneira, ao produzir cognição, né, ao conhecer o mundo, o humano estaria fazendo, né, se tornando, né, o ser que, no auge da criação, é capaz de abrigar o espírito e, desse modo, se tornar uma espécie de co-criador do mundo. E aí, o terceiro elemento, né, da cosmovisão do Goethe, e esse reloginho não para de correr, o terceiro elemento da cosmovisão de Goethe que também, vamos dizer, que é o que eu tomei para conversar com vocês, né? Que, na verdade, isso aqui é uma obra infinita, né? Que é a seguinte, a relação entre arte e ciência. Né? Então, eu só vou fazer a definição e a gente vai entrar no Steiner e pensar a filosofia da liberdade nos 8 minutos que nos restam. A ideia do Goethe, né, é que, bom, então, se o homem, no processo cognitivo, né, ele é capaz de co-criar a natureza, porque ele é capaz de, nesse processo, né, imergir, né, nesse âmbito, né, que é o âmbito da própria criação divina, né, ele vai então dizer, olha, o cientista, assim como o artista, né, eles operam no mesmo espaço, né, no mesmo âmbito. Que o Goethe chega a dizer o seguinte, enquanto a ciência, né, ela é o teorema, o que ela faz? Ela, né, por meio dessa vontade de chegar à essência do fenômeno, ela descreve o devir da natureza, né, a ideia que a natureza porta. Então, enquanto o cientista produz a ideia, né, a arte é o problema. Significa o quê? Que o artista ele plasmaria, né, a ideia na matéria. Então, enquanto o cientista produz a ideia, né, o artista produziria a imagem. Né? Essa ideia, né, esse princípio, né, está presente, né, nas 4 obras, né, do Steiner, né, da obra científica de Goethe até a filosofia da liberdade. Mas, assim, eu já conversei com a professora Melanie e ela já disse que está faltando mesmo, assim, a gente aprofundar na obra mesmo Filosofia da Liberdade, né? Mas isso é uma coisa que a gente pensa depois. O que acontece? A Filosofia da Liberdade, ela vai ser produzida inspirada nessa ideia. O que acontece? Se você for ler o Verdade e Ciência, né, que é o GA3, você vai ver o Steiner discutindo, agora profundamente ou diretamente, né, com esses autores que vieram do Kant, né, do kantianismo, só que a gente tem que pensar que o Steiner é um autor do final do século XIX virado para o século XX, ou seja, ele já é daquele momento positivista, né? Já é daquele momento, vou exagerar agora pela pressa, quer dizer, ele já é aquele momento de uma espécie de uma caricatura do pensamento de Kant, né? Então, se o Kant ele esbarra no mecanicismo, o positivismo, né, com Durkheim, né, com Augusto Comte, né, ele vai então aprofundar completamente, assim, ele vai transformar a analogia em metáfora e a metáfora em quase não, em estrutura de pensamento, né? Resultado. O Verdade e Ciência é uma obra que ele, o tempo todo, ele dialoga com esses autores, né? E ele chega à seguinte formulação, né? Que a verdade, né, que esses autores ligados ao positivismo, né, que ele usa 2 polaridades para buscar esses autores, né? Esses herdeiros, entre todas as aspas, do Kant, né? O realismo ingênuo, aqueles que imaginam a possibilidade que na matéria esteja toda a explicação dos fenômenos, ou o idealismo transcendental, né? Onde ele estica o pensamento de Kant, e muitos autores vão nessa ideia, de que tudo é representação, né? De que o que o meu sentido percebe é diferente do que o seu sentido percebe, é diferente do que o outro sentido percebe, e que assim nunca chegaríamos, né, à cognição, à explicação, à verdade dos fenômenos, se não
utilizássemos o refino, né, e a crítica constante aos conceitos explicativos. Então, assim, num polo, né, o que explicaria o mundo seria, né, o idealismo, no caso, o idealismo transcendental, que o que explicaria seria o conceito, o refinamento absoluto do conceito, né, e no outro polo, né, a expressão quase que absoluta, né, do próprio fenômeno. Né. O Steiner, então, ele sugere, né, no Verdade e Ciência, que a verdade é produto livre do espírito humano. Ou seja, né, aquela ideia, né, que ele viu ser construída no pensamento artístico / científico, nessa fusão, né, do pensamento artístico e científico com a concepção de natureza do Goethe, né, em que o homem se colocaria na natureza com o papel de co-criador do mundo e capaz de chegar à essência dessa produção divina, né, que é a própria essência humana, né, o Steiner chega, no final da formulação do Verdade e Ciência, sugerindo isso, né, que a verdade, portanto, é produto livre do espírito humano. Né. A verdade seria esse reconhecimento, né, de ter encontrado a ideia. E aí, finalmente, o GA4, né, que aí eu sabendo, né, que o GA4 ele seria muito apertado para a gente falar, né, eu resolvi, então, só extrair uma citação do Filosofia da Liberdade, tá bom? E aí encaminhar a finalização disso daqui, fazendo essa citação, fazendo um pequeno comentário com ela e fechando essa apresentação, que, assim, de 40 minutos é pouco, mas eu acho que foi mais ou menos o que eu pensei em fazer. No final, né, lá na segunda parte, o Filosofia da Liberdade, ele é dividido em duas partes bem claras, né? A Ciência da Liberdade, né, o professor Jonas Barr fala que a primeira parte, Filosofia da Liberdade, é um texto de epistemologia. Né? Você lê o Steiner buscando lançar pensamentos a respeito da cognição, né? O que permite o humano produzir pensamento, produzir conhecimento, né? Produzir cognição. Né? Por quais caminhos isso acontece? Como surge a cognição no humano? Né? É mais ou menos esse o caminho da primeira parte do Filosofia da Liberdade. E a segunda é a realidade da liberdade, né? Que aí é uma leitura que tem que ser uma leitura bastante vagarosa, bastante cuidadosa, porque ali, né, ele chega à definição do individualismo ético. E com a ideia de individualismo ético, eu vou fechar a conversa. Steiner, no Filosofia da Liberdade. Não reconheço nenhum princípio externo para meu agir, porque achei em mim mesmo a razão para minhas ações, o amor à ação. Não analiso racionalmente se minha ação é boa ou má. Eu a realizo porque a amo. Ela será boa se a minha intuição, mergulhada em amor, estiver devidamente contextualizada no ambiente a ser, por sua vez, entendido intuitivamente, e má, se não for o caso. Ou seja, Filosofia da Liberdade mostra a possibilidade de que aquela cognição, né, aquele vislumbre, né, de Goethe, de olhar a natureza, reconhecer a essência da natureza, e ao fazer isso, reconhecer que é da essência humana buscar o reconhecimento da essência da natureza, né, e que isso, para o Steiner, é possível, né, conquistar, não simplesmente sendo o gênio que era Goethe, né, tendo o espírito de Goethe, mas produzindo uma teoria do conhecimento capaz de que o humano tome consciência dessa possibilidade de que, por amor à ação, né, seria possível decidir, né, se uma ação é boa ou se uma ação é má. Ou seja, se somos co-criadores do mundo, né, não pensamos, né, de um modo aleatório.
né? O pensamento não é fruto do acaso. O pensamento não é fruto do esclarecimento sequer, né? O pensamento é fruto da busca humana por um retorno não é a palavra, mas por uma imersão cada vez mais profunda na própria condição humana, né? Nem imaginei que eu ia, ao final, chegar a esbarrar tanto na Hannah Arendt, né? Mas é alguma coisa que está nesse campo do pensamento humanista, né? E aí, eu fecho, né, esperando que as perguntas ajudem a gente a conversar um pouquinho mais, né, e que as perguntas ajudem também a gente a pensar um pouco disso tudo no campo da educação, né, que é a nossa praia, né. Chegamos, então, assim, na beira da piscina, né, para fazer uma analogia de algo que nós não temos, piscina. E eu termino, então, com a última fala do Fausto, né, para ver se a gente fica com essa ideia, né, da responsabilidade, e aí eu volto para aquela minha primeira ideia, para a minha apresentação, né? A responsabilidade que a gente tem quando a gente pensa. A gente produz uma noção de humanidade quando a gente pensa. Vou parar por aqui e vou ler o Fausto. Uma das últimas frases, né? O Fausto, então, o Mefistófeles, né? Convence o Altíssimo, né? Aqui ele pode buscar a alma do Fausto, né? E o Fausto oferece a alma ao Mefistófeles, porque ele está atrás do âmago profundo, né? Faz toda uma trajetória e, ao final, né, bem velho, Fausto, então, vê homens drenando um pântano, né, cavando uma vala, que ele imagina que seja trabalhadores, etc., mas que a gente vai descobrir que é a própria cova de Fausto, né? E Fausto vai, as últimas palavras antes de deitar na sua cova, Fausto vai dizer: sim, da razão, isto é a suprema luz. A esse sentido, enfim, me entrego ardente. A liberdade e a vida só faz jus quem tem de conquistá-la diariamente. Ou seja, a conquista da liberdade, né, é facultada ao humano desde que ele se disponha a trabalhar sobre si a sua própria condição de humano, que é um ser criador de ideias, né, dirigidas à possibilidade de imaginar a essência do mundo, a essência da vida. Agradeço demais a atenção de vocês, né? Isso aqui eu estou achando que está chegando perto do dia mais feliz da minha vida, e agora eu me abro às perguntas. Eu vou ler em voz alta, eu não sei se vocês têm acesso a Alfredo pergunta assim, ó. Agradeço a oportunidade de participar, sou Alfredo. Marcelo, gostaria de saber, considerando a sua experiência, qual seria a ordem mais lógica, não necessariamente cronológica, para fazer as obras básicas. Eu já li Teosofia, O Conhecimento dos Mundos Superiores, A História da Minha Vida, O Mistério de Micael, A Questão Social, Filosofia Oculta, Agricultura Dinâmica. Você leu, hein, Alfredo? Esse pular entre obras me deixou um pouco confuso. A ideia que a gente teve, né, assim, ela de produzir assim, uma ideia cronológica, né, de estabelecer a cronologia como uma referência, né, é que a gente pudesse entender o diálogo do Steiner com os autores do seu tempo, né? Isso, de alguma maneira, é a própria base, né, a base conceitual, vamos dizer assim, né, a base... eu estou tentando um termo assim, que a base filosófica da própria construção da graduação da faculdade Rudolf Steiner, né? Ou seja, é possível um pensamento do filósofo, né, do Steiner filósofo, do Steiner imerso nas discussões do seu tempo, né? Então, o que esse Steiner pedagogo na relação com outros pedagogos da história do Ocidente, né? Steiner psicólogo na relação com outros psicólogos da história, e assim por diante, né? Então, eu estou dizendo, para te responder o seguinte, o caminho que você vai fazer depende do seu interesse, né, nisso. Mas, assim, eu vou te dizer que esse par e passo, né,
essa cronologia tem a ver, né, com uma virginidade minha e compartilhada com a professora Florência, que é uma coisa que não tem um princípio, etc., né? Está, de alguma maneira, inspirado na ideia de construir uma espécie de percurso genealógico, né, da produção da obra do Steiner, mas, assim, eu te respondo dizendo que a gente poder conversar melhor para você pensar um pouco o que você pretende, né? E aí, a partir do que você pretende, você, então, vai criar esse caminho, né? Mas esse caminho das obras cronológicas, eu não imagino que se tornaria uma metodologia, né? Que as pessoas passariam isso aqui, que eu não ofereceria isso, né? Essa ideia. Mas eu acho que qual é o caminho que você vai fazer o caminho que você tem que determinar para que você quer fazer. Marcelo, pode nos citar a página do trecho que leu do Filosofia da Liberdade, por favor? Marina, né? A Marina adora me pregar essas peças. Página 117, ok? Página 117 do Filosofia da Liberdade, capítulo A Ideia de Liberdade. Tá bom? Publicação de 2000, ok? Mais algumas perguntas? Estou me sentindo agora... Deixa eu ver aqui. Mais alguma pergunta? Espera só um pouquinho. Oh, meu Deus. Precisa baixar. Achei. Muito bom, parabéns, obrigado. Oi, Marcelo. E como se chega ao conceito do que é humano? Como se chega a qualquer conceito? Né? O conceito do humano, eu vou te responder dizendo isso, quer dizer, qualquer conceito, como se chega, né? O que Steiner fala é que a contemplação pensante, né? Ou seja, você se dispor diante... Você está falando do humano, certo? Eu estou usando o humano como um objeto, tá? Então, assim, a contemplação pensante, ou seja, você posicionado diante do seu objeto de conhecimento, né? Na medida em que você abstrai, né? Você suspende aquilo que você é, né? E se integra, né? Se lança a isso, e esse objeto, ele, nesse processo, ele, segundo a ideia, a teoria, faria uma transformação em você. E você, observando a transformação que esse objeto da sua contemplação faz em você, você consegue produzir ideias a respeito dele. Essa, na minha visão rápida, é a aposta cognitiva de Steiner. Agora, a questão do humano, né, é que o humano, ele já contém, na própria produção do que é humano, ele já é uma ideia, né? Então, você vai estar naquilo que o Steiner sugere, que é assim, num estado de exceção, né, produzindo o mecanismo de funcionamento quase, hein? O processo de reconhecimento desse estado de exceção. Resumindo a resposta que eu faria a você, como se chega ao conceito do que é humano? Aprofundando-se, né, na medida mais completa daquilo que você considera em você humano, né? Ideia para o Steiner é um conjunto de conceitos. Então, assim, quanto mais variada, né, a possibilidade de conceituações a respeito do humano, refutações a respeito do humanismo, quanto mais carga conceitual você consegue adquirir, né, mais você consegue perceber, né, os movimentos que isso produz em você e imergir e permitir que se expresse essa ideia, né? Para dizer rápido, a dona Melanie selecionou as perguntas mais difíceis, né? Estamos lendo em grupo, em 10 pessoas, e gostei muito de suas colocações. Para mim, contribui muito. Muito obrigado, Charlotte. Daisy. Boa noite, Marcela. Adorei a explanação. Fiquei pensando em como essa ideia da ética conversa com a ideia de autoeducação que Steiner desenvolve. É isso, né? Assim, a famosa frase, né? Toda educação é autoeducação, né? Ou seja, assim, onde está a solução,
né? Onde está a solução, né? Quem poderia transformar o mundo, né? São eles? É a sociedade? Né? É o Estado? Né? São as regras aprimoradas? Né? É a exigência de que todos se tornem seres éticos? Né? Ou é a confiança, né, de que eu posso me tornar um sujeito ético, né, produzir essa ética em mim, né, e essa ética em mim tocar aquele que se relaciona comigo? Né? É um pensamento um pouco idílico, mas o campo da filosofia é o campo do idílico mesmo, também, né? Boa noite, obras que abordem aspectos práticos. Há campos muito interessantes, como a pedagogia antroposófica. Não seria uma boa entrada? A entrada? Aí a resposta é parecida com a que eu fiz para o Alfredo, né? Assim, a entrada vai depender do teu objetivo, né? Essa questão de teoria e prática, né? Assim, eu acho que o pensamento, talvez, atual, né? Ele já se livrou dessa dicotomia, né? Assim, a gente, escola, né? Na educação a gente tem muito essa polaridade, né? Entre teoria e prática, né? Assim, eu acho que não existe nada mais prático do que um pensamento bem pensado, né? De uma discussão bem realizada, né? Nada disso que eu falei faria, assim, nenhum sentido, né, se eu não tivesse vivido isso numa sala de aula, né? Tudo isso se resolve, né? Só para me aprofundar um pouco nessa, assim, tudo isso se resolve quando você, né, depois de ter ministrado ou assistido uma aula, né, percebe que algo aconteceu ali. E percebe que, assim, aquele professor, ele preparou profundamente aquilo. Ele leu, ele organizou o material, etc. Mas o que aconteceu não é absolutamente nada que ele conseguia ter previsto, né? Eu acho que se você quisesse uma consideração final prática, né, que é como o Steiner termina o Verdade e Ciência, né, se você quisesse uma consideração final prática, é isso. É a confiança na nossa capacidade de criação, né? De criação de soluções para aquilo que a gente encontra como problema, né? Mário, professor, fica claro que a questão evolutiva, através do pensar, que a atividade criativa é algo meio fora do que vemos atualmente nesse mundo gulgado, onde querem que a profundidade do pensar seja mero repetir de leituras. Seria isso tudo utópico para esse mundo? O Steiner, lá no Pontos Centrais da Questão Social, né, ele fala que o pensamento dele não teria sentido nenhum, o pensamento dele ser chamado de um pensamento utópico, né? Porque ele só faria sentido se, de fato, ele tivesse uma ação prática, né? Então, você vê que quando Steiner emerge no campo do esoterismo, depois quando ele emerge no campo da educação, né, no campo do movimento, no campo da medicina, no campo da farmácia, etc., o que acontece? De fato, ele está tentando dar uma expressão, né, no mundo vivo, né, no mundo existente, né, no mundo concreto, no mundo material, né, daquilo que é o que ele foi capaz de pensar, né? Você lembra lá daquela questão do Goethe, quer dizer, se o homem assumir a sua condição de co-criador do mundo, ele pode co-criar, ele pode criar, né? E essa criação, ela teria uma efetividade do mundo, né? Eu acho isso um pouco distante da ideia de utopia, né? Agora, o mundo gulgado, nós estamos no mundo gulgado, né? Nós estamos fazendo um webinar, né? Mário, se você soubesse o tamanho do frio na minha barriga para eu conseguir compartilhar aquele pedacinho, assim, o que eu imagino é que seria a relação. O Steiner fala uma coisa que ficou grudada na minha cabeça, né? Na verdade, numa palestra, não sei em que texto que Steiner fala isso, mas eu acho muito interessante e vou dizer para você isso. Quando perguntam a ele, né, assim, olha, nós vamos com os alunos, eram alunos adolescentes, né? Nós vamos com alunos e tal, passear, etc e tal. O que nós temos que ensinar para eles ao longo do trajeto? Ele falou assim, vocês vão entrar dentro de um ônibus? Vamos, tá. Então, se eles, ouvindo o barulho do ônibus, né, conseguir intuir ou conseguir ter curiosidade de saber, né, o que faz movimentar a roda do ônibus, né, o que a roda do ônibus movimentando se balança com a suspensão, etc. Ou seja,
se eles desenvolverem neles a curiosidade, né, de entender, eu vou falar a palavra mecanismo do mundo, né, não mecanismo no sentido mecanicista, mas mecanismo do mundo, como que o mundo funciona, né, se esse despertar da capacidade dele aparecer, eu acho que aí já está revelado. Então, saber que, assim, é óbvio, né, os meus alunos sabem mais do que qualquer um, é óbvio que eu queria estar, né, numa sala de aula conversando com vocês, né, que não fossem, nem sei quantas pessoas tem aqui, mas que não fossem mais de 20, que fossem 8 pessoas, 10, 12, né? Eu tenho um grupo de estudos com uma pessoa, né, a Bianca, e a gente faz discussões maravilhosas ali, né? Eu acho que, assim, esse mundo gugado, eu acho que o grande efeito do mundo gugado é a ideia de que nós estamos, sabe, precisando falar para o maior número de pessoas possíveis. Eu não consigo concordar com essa ideia. Eu acho que a gente tem que falar o melhor possível, né, com a pessoa que está do nosso lado. Dona Melanie deu uma risada, eu vou para frente. Cris Leme, poderia passar referências desse caminho mais cronológico, nos enviar por e-mail? Estou iniciando as aulas de leitura e gostaria de direção. Então, a obra científica de Goethe, o GA1, a obra científica de Goethe, GA1, né? GA2, o método cognitivo de Goethe, essa luz não sei se está atrapalhando para vocês, o método cognitivo de GA3, verdade e ciência, e o GA4, filosofia da liberdade. Mas você acessa, entre em contato com a faculdade, que a professora Florência ela tem um compilado do GA1 até o GA500 e tanto. Aí a gente passa para você, tá bom, Cris? Marcelo, muito obrigado. Leti, muito obrigada pela palestra, pelo percurso. Goethe está na base do pensamento de Steiner. Que outros autores você acrescentaria? Então, até a filosofia da liberdade, né, a cosmovisão de Goethe é aquela com a qual o Steiner conversa, né? Schiller, né, nesse campo da arte e ciência, Schiller. Hegel é um autor que eu tenho muita vontade de ler, né, em função daquilo que o Mário lá em cima falou a respeito de evolução, né? Saiu no grupo de estudos agora, recentemente, né, no grupo de estudos que a gente tem de sexta-feira, que é a seguinte... o Steiner, em vários momentos, ele se opõe à ideia de evolução no sentido da teleologia, sabe? De que existe alguma finalidade, algum fim para o desenvolvimento, né? E a gente chegou a uma ideia muito preciosa que eu não sei se vou reproduzir para vocês, mas assim, não é um caminho na direção de um futuro redimido, ou de um futuro... É um caminho em direção ao próprio humano, né? O século XVI, né, ele trouxe essa possibilidade, né? O penso logo existo do Descartes, né, ele coloca ao homem a possibilidade, ao humano, Sofia, ele coloca ao humano essa possibilidade, né, de reconhecer a existência nesse processo de pensamental, nesse processo cognitivo, né? Então, assim, se você quiser dizer que o homem está evoluindo na direção de uma liberdade, e a liberdade significa que ele produzirá suas ações por amor às ações, reconhecendo o mote humano das suas ações, e aquilo que está escrito lá, adequando esse mote. Quando que eu vou saber se uma ação é boa ou má? Né? Se ela está adequada com a cultura e se ela está adequada com a minha história. Né? E assim... o caminho dessa humanidade, sabe qual é o termo? É em direção, Steiner fala em vários momentos também, a dignidade. Né? Se eu conseguisse, né, se nós conseguíssemos definir, né, o que é a dignidade humana, né? Eu acho que esse é o caminho evolutivo a que o humano tem que chegar. Tá bom? Então, tudo isso para falar, né, que está faltando, eu gostaria de ler um pouquinho mais de Spinoza, com certeza, né, Hegel. Então, eu falaria esses 4 autores para não ficar chutando muito, tá bom? Que são baita autores, né? Hegel, Spinoza, Schiller e Goethe. Um atual, que eu tenho muita vontade que algum aluno meu da graduação faça, ou mesmo da pós, faça um TCC a respeito de possíveis analogias entre Weber e a noção de vocação e a ideia de liberdade em Steiner. Eu acho que isso é um campo de estudos bem farto, bem grande. Oi, Marcelo, que saudade das suas aulas. Quem será que é esse Guilherme? Gostaria que você falasse mais a respeito da responsabilidade de pensamento, daquele que pensa e cria ao pensar. Ela me parece um ponto-chave do problema ocidental da racionalidade.
entre a criação e a destruição do mundo. Ô, Guilherme, eu fui seu professor, Você podia ter colocado seu sobrenome, né? Assim, não tenho o que dizer, né? Eu vou ler para as pessoas, não sei se elas estão tendo acesso a essa leitura. Ó, gostaria que da responsabilidade do pensamento, ele pôs entre aspas, daquele que pensa e cria ao pensar. Ela me parece um ponto-chave do problema ocidental da racionalidade, entre a criação e a destruição do mundo. Eu acho que, Guilherme, você disse o que eu diria, né, a respeito dessa concepção ética de Steiner, quer dizer, pela racionalidade, né, pela capacidade humana de produzir conceitos, de compartilhar conceitos e de reunir conceitos em ideias, né, toda a maravilha e todo o caos, né, toda a destruição e toda a criação, toda a construção, né? A dimensão da liberdade, né, quando diz adequada à nossa cultura, adequada ao nosso momento histórico, etc. e tal, né? De novo, tem esse campo do idílico, mas tem esse campo de uma responsabilidade absolutamente profunda, né? Uma responsabilidade que, assim, toda vez a gente conversa na sala de aula, assim, não é cada um na minha liberdade, eu vou produzir aquilo que o mundo, né? Não é bem assim, né? Assim, o que eu produzo como ideia, né, que eu imagino chegar à essência, chega a você como conceito. E você vai elaborar isso e produzir. A ideia, o Mário falou a respeito de utopia, a ideia mais importante que eu vejo no Steiner, quando ele trata das ciências humanas, é a ideia de devir. Ou seja, o vir a ser, e agora eu falo do humano, né? O vir a ser do humano. Qual que é o vir a ser desejável para o humano? Em vários momentos, o Steiner faz pouco texto, em poucos momentos ele faz uma definição propositiva. Olha, deveria ser assim, deveria... Não, o que ele fala é assim, satisfatório. Um pensamento satisfatório, um pensamento plausível, né? Um pensamento, e agora eu vou dizer, digno de ser um pensamento humano, né? Guilherme, depois você me manda um e-mail, um zap, que eu quero saber que Guilherme que se trata. Henrique Barbosa, obrigado pela apresentação. Essas obras parecem abordar bastante o pensamento e a história intelectual. Mas a questão da ação já aparece? Ele já adianta algo sobre a ética, agência humana? Sim, é isso. A ética é uma produção... assim, de novo, para um pedagogo, para uma pessoa que pensa em educação, né, essa cisão teoria e prática, assim, é o grande inferno do pensamento. Assim, não há pensamento que não seja inspirado em vivência. Né? Não há. É exatamente isso, né, que está lá naquela frustração do Fausto. Né? Medicina, jurisprudência, etc. e tal, teologia, e o que eu sei? Né? Essa ideia de que o âmbito intelectual, né, o âmbito da produção intelectual é um âmbito que se descola, né, da produção humana, é uma ideia com a qual nós, né, educadores, vamos dizer assim, temos que nos opor. Mas, por outro lado, também, não é assim, vai lá e faz, e depois vamos ver o resultado. Né? Porque para que esse fazer aconteça, né, tem que ser compartilhada, tem que ser compartilhados os princípios, né, dessa ação. Né? Eu tenho muita resistência a essa oposição pensamento-prática, sabe? Né, assim, e você vê autores como o Marx, né, a noção de praxis por Marx é absolutamente intelectual. Então, assim, eu não estou falando de autores como Steiner, né? Eu estou falando de autores como Josiane. Acho que eu conheço essa aluna. Qual a crítica de Steiner para o contexto dele no que se refere à produção científica? A crítica do Steiner é ao mecanicismo e ao determinismo. Né? Se a fisiologia determina o pensamento, né? Se as leis do Estado determinam o nosso comportamento, determinismo. O Steiner faz uma filosofia, né, que se opõe à ideia de determinismo, tá bom? Para ser bem rápido. Vander, qual a importância da obra A Filosofia? Eu já conversei com você, Vander. Qual a importância da obra Filosofia Mística dos séculos XIII a XVII na obra de Steiner?
Eu acho muito central essa obra, ela é uma obra de virada mesmo, né? E aí eu não sei, nós estamos já às 8h10 e o combinado com a Melanie, ela vai me fazer um sinal, o combinado com a Melanie é chegar até umas 8h15, 8h20. Pode ser? 8h15, 8h20? Então, o que acontece? A filosofia mística dos séculos XIII e XVII, assim, é uma obra que é uma virada muito interessante, né? Porque o que acontece? Quando Steiner chega, né, nessa condição, né, nessa sofisticação, né, da produção da ideia, pela via do pensamento, pela via... E aí, a questão das... Eu não falei nada a respeito da representação, da experiência, né, da fantasia moral, nada disso eu falei, né? Então, assim, é óbvio que é uma coisa que deveria se aprofundar, mas ele vai profundamente nesse pensamento o tempo todo em discussão com autores, né, do campo do cientificismo, né? O tempo todo ele está nessa discussão. Só que, aí depois, o GA5, né, é um livro interessantíssimo, que eu recomendo demais, a gente está lendo a versão espanhola, né, a gente leu a versão espanhola, que saiu na Argentina, Nietzsche, um lutador contra o seu tempo, Nietzsche, um lutador contra o seu tempo, esse é o GA5, né. O GA6, de novo, é um texto que ele volta ao Goethe, né, a visão de mundo de Goethe, que nós estamos lendo no grupo de estudos. O 7 é o cristianismo como fato místico, né? E o 8º, agora eu não sei se o 7º é o cristianismo ou se o cristianismo é o 8º, mas a ideia do misticismo é muito interessante, né? O que acontece? Essa filosofia do século XIII ao XVII, né, vários autores mostram, e eu vou citar, quando o Foucault fala, por exemplo, em gnose, ele está falando sobre esse tipo, que é uma filosofia que está apontada para a transformação do sujeito cognoscente, né? E esses rituais iniciáticos, essa imersão no misticismo, é uma espécie de busca, né, dessa espiritualidade que, no Filosofia da Liberdade, o Steiner sugeriu que se alcançasse por via do pensamento. Eu não gosto de falar que uma consequência lógica é o Steiner ter chegado no esoterismo. Óbvio, eu nunca falaria isso. Mas isso, de alguma maneira, mostra a base filosófica para esse esoterismo. Porque esse campo, né, do pensamento é um campo que extrapola essa racionalidade material. Né? Ele extrapola, ele não transcende, ele é imanente, mas é um imanente que reconhece no fenômeno essa potência criativa, né? E o século XIII, né, com Agnellus Grippa, com aqueles autores, o Giordano Bruno, né, lê esse livro, eu acho que... E aí ele vai pensar nessa dimensão, né, nessa dimensão de como que a sabedoria se expressa pela via dessa condição mística. Vander, a hora que você começar a ler esse livro, você me chama que a gente vai ler junto. Ou quando o grupo de estudo chegar, eu te chamo. Maria do Carmo, caros participantes, estão chegando ao final do encontro e ainda há muitas perguntas na lista do professor Marcelo. Dani Nascimento, acho que eu conheço. Também gostei. E eu cumpri minha promessa, Dani. João, como você contou a lista, o homo imaginans et amans que Steiner mencionou. Não conheço. Desculpa, João. Essa eu não conheço. Querido, não consegui compreender o link que você fez com o Fausto? Então tá. Então vou... Não conheço nada sobre antroposofia. Então tá. O Fausto, o link que eu tentei fazer, o Steiner não cita da obra 1 do GA1 até o GA4, né, desse momento, ele não cita em nenhum momento o Fausto, tá certo? Não sei por quê. O Fausto é o mito do cientista que buscou tudo fora dele, né, buscou fama, riqueza, etc. e tal, buscou os seus discípulos pelo nariz, né, buscou adeptos, etc. e tal, não encontrou aquilo que ele imagina que seja, né, o fundamento, né, que permitiria a ele conhecer tudo. E aí ele se alia né, ele vende sua alma ao diabo para ver se ele conquista isso. O final do Fausto, assim, eu fiz esse corte, né, então falei disso, disse que é disso que eu suspeito que seja a crítica, né, que o Goethe está fazendo à ciência do seu tempo, que é uma ciência que está preocupada, né, em acumular conceitos, despregando esses conceitos
de uma vivência, vamos chamar assim, né, para ser rápido. E, ao final, né, o Fausto ele se redime, ele se livra do Mefistófeles, ele volta para o Altíssimo, quando ele reconhece o quê? Que, assim, a vida é viver no trabalho permanente, né, da tentativa de conquistar, de continuar tentando conquistar, né, pelo trabalho ativo, pelo trabalho do pensamento, pela condição, né, que de fora do Mefistófeles ou de Deus, etc., não vai chegar. Né? É uma ideia de que é isso, quer dizer, que é conhecer, é cuidar de si. Agora eu me dirigi a alguns colegas aí. Arte prescinde da ciência? Não. Nessa cosmovisão, arte e ciência, a ciência traz o problema. A ciência traz o teorema e a arte o problema, né? A ciência é a ideia, a arte a imagem. Sabrina, obrigado. Muito obrigada pela elaboração desse webinar. Agora inicie. Agora, meus estudos em antropologia têm sido maravilhoso receber esse conteúdo. Muito bem. Não tem nome? Muito obrigado pelas reflexões levantadas. Algum desses grupos de estudos é aberto? Todos são abertos. Então, se você entrar em contato com a faculdade, aí você chega no meu e-mail e eu te insiro num deles, tá bom? Caros participantes, estamos chegando ao final. A professora Melanie, e ela faz isso e continua me dando perguntas. Boa noite, é interessante. Já vivenciaram a física quântica? Não conheço nada de física quântica, desculpa. Tatiane, digo que o Mestre Jesus... Olha, a questão do amor, né? Cristianismo como fato místico, né? Essa questão do amor que aparece aqui se resolve lá, né? Esse amor é o amor do Cristo, né? Página 117 do Filosofia da Liberdade é o parágrafo que eu li. Eu sugiro que você vá lá. Desculpa o nome, Tatiane. Fernanda, eu já tentei começar a estudar antropologia, mas sempre encontro uma barreira para seguir em frente. Por ser esse assunto complexo e vontade de conversar com alguém. Vem para o grupo de estudos, tá bom? Entre em contato com o site da faculdade, a gente encontra. Nossos grupos de estudos são ecléticos e abertos. E agora, com essa possibilidade de videoconferência, acho que eles vão explodir, né? Fecha parênteses. Eu falo isso olhando para a professora Melanie, para ver se eu não estou falando bobagem. Eu estou de frente para vocês, mas estou de frente para a Melanie e para a Maria do Carmo. Boa noite, gostaria de saber se... Sim, resposta sim. Muito obrigada. Elisa, você quer me fazer chorar, né, sua sapeca? Muito bem. Pessoal, eu agradeço demais, assim... acho que deu para vocês perceberem, né, o esforço que eu tive que fazer para produzir tudo isso, né, no tempo em que eu fiz, e a maneira que eu fiz foi a maneira que eu consegui fazer. Eu fiz exatamente tudo aquilo que eu queria, e a Madara, né, que é a nossa responsável pela comunicação da faculdade, ela disse assim, né, quem sabe, pelo menos durante uma hora e meia, né, as pessoas esqueçam, né, de o que está acontecendo por aí, né? E eu, na verdade, fiquei a tarde inteira pensando assim, não que esqueçam, né? Pensam, né, que isso é algo que está acontecendo e que pode ser transformado, e eu acho que se tem alguma ideia que sai daqui, né, é que nós podemos transformar tudo isso, tá bom? E não seríamos educadores se não acreditássemos nisso, tá bom? Muito obrigado, professora Maria do Carmo, professora Melanie, e a todos vocês. E é isso. Tchau, tchau. Desligo.